Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo iniciaremos mais um ciclo de lições bíblicas da Escola Dominical com a classe de jovens. Neste segundo trimestre estudaremos a vida, a mensagem e os desafios enfrentados por Davi, um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Nós iremos estudar a vida deste personagem bíblico, vamos analisar a sua história, vamos verificar como que Deus escolheu Davi, chamou, o vocacionou para ser rei de Israel. Davi que tinha muitas qualidades, Davi que era músico, poeta, rei, pastor de ovelhas e um exímio guerreiro. Entretanto, verificaremos que Davi não era perfeito, mas a Escritura nos ensina que foi o único homem chamado segundo o coração de Deus. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigado a todos os irmãos novos inscritos aqui no meu canal e também quero aproveitar a ocasião, a oportunidade e pedir a sua ajuda. Compartilhe o link deste vídeo, curta este vídeo também, comente e faça com que muitas outras pessoas sejam alcançadas pela santa palavra de Deus. Se você desejar também, pode se tornar um membro apoiador do meu canal. O membro apoiador, além de inscrito, ele contribui mensalmente com este trabalho. Lembrando que a qualquer momento ele pode cancelar a sua inscrição como membro. Os benefícios nós disponibilizamos lá na comunidade dos membros. Eles têm uma sala específica onde nós publicamos os materiais que nós utilizamos aqui. Os PDFs, também os arquivos em PowerPoint, onde você pode editar conforme você desejar, se você usa na sua classe de escola dominical. Na sua tela você está vendo a capa da revista. Que capa linda, não é mesmo? Deixe nos comentários, se você está me assistindo agora e é professor, quais são as suas expectativas para este novo trimestre. Diga também o que você achou dessa capa fenomenal. Eu, particularmente, amei essa capa. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. O segundo trimestre, portanto, desse ano, nós iremos estudar este personagem bíblico tão conhecido que se tornou o maior rei de Israel. O comentarista desta lição ou destas lições é o pastor Marco Tedesco, graduado em teologia, psicopedagogo e mestre em educação. Atua como pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Vamos para o texto principal? O texto principal diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, verso 23. O resumo da lição diz-nos o seguinte: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Os 3 objetivos da lição de hoje é, em primeiro lugar, apresentar como se deu o chamado de Davi. Depois nós vamos entender a relação entre a soberania de Deus e a vocação divina. E o terceiro objetivo é enfatizar que o Senhor conhece o nosso coração. A introdução da lição de hoje, rapidamente, diz o seguinte: nessa primeira lição falaremos sobre o chamado de Davi, a soberania de Deus e a vocação divina para nossas vidas. Ele foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão: preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias.
no primeiro ponto da lição, o chamado de Davi. Vamos falar sobre o primeiro tópico, o chamado de Davi. O primeiro ponto é tempos difíceis. Nesse primeiro ponto da lição, nós vamos destacar a saída do Egito, conquista de Canaã, período dos juízes e a monarquia. Nós, ao lermos o Antigo Testamento, especialmente os livros que compõem o Pentateuco, observamos no livro do Êxodo como que foi a dramática saída do Egito, do povo de Israel, como que Deus levantou Moisés e o Senhor os conduziu pelo caminho do Mar Vermelho, atravessando o seu povo pelo Mar Vermelho e os levando para o deserto. O povo de Israel certamente era um povo com uma mentalidade ainda de escravos. Era um povo despreparado para batalhas e que Deus estava pastoreando-os no deserto através da liderança de Moisés. Mas é fato que nós não tínhamos naquele momento um povo guerreiro, nós não tínhamos um exército preparado, treinado para batalhas. O Deus de Israel, então, começou a treiná-los, a prepará-los para as grandes batalhas que eles enfrentariam assim que eles saíssem do Egito. E nós, depois dos 40 anos no deserto, partimos para a conquista de Canaã, agora sob a liderança de Josué. Israel se torna forte e reconhecido pela bravura e postura vitoriosa. Canaã, ela foi conquistada parcialmente pelo exército de Israel. As tribos, elas tomaram posse da terra. Claro que não tomaram posse de toda a terra, várias partes, vários territórios não foram conquistados, o que será plenamente realizado no milênio. Mas esse é um assunto escatológico para outro momento. O que nós aqui precisamos compreender é esse contexto histórico que envolve o chamado de Davi, tempos difíceis. Depois da morte de Josué, a Bíblia, pelo livro de Juízes, nos mostra um ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação se repetindo. Repetidas vezes, nós verificamos esse ciclo de apostasia, arrependimento. Um momento o povo estava na presença de Deus, em outro momento eles se afastavam de Deus. Era como uma grande gangorra espiritual. Uma hora eles estavam em cima, na presença de Deus, outra hora estavam embaixo, pecando contra Deus. E Deus sempre provendo um libertador, um juiz, para que pudesse promover a libertação dos povos que oprimiam ainda a nação de Israel que estava se estabelecendo. Naquele momento, nós estamos falando de uma teocracia. Não há que se falar naquele período ainda em nenhum sistema de governo, em nenhum regime humano de governo. Nós não estamos ainda falando nesse momento. Nesse período dos juízes, o que regia era uma teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Deus reinando, Deus governando. E daí, como o povo de Israel, diante de tantas guerras, de tantas lutas, de momentos de opressão, isso nós devemos destacar que se deve ao afastamento da nação de Deus. Quando o povo pecava, a opressão vinha. Os inimigos de Israel, eles prevaleciam sobre o povo de Deus. E eles se arrependiam, Deus também se voltava para eles com graça, com favor e com misericórdia. Quando vemos os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, ainda os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, nós temos o período dos juízes ainda. O período dos juízes abrange o livro de Josué, o livro de Ruth, o livro de Juízes, naturalmente, e os
capítulos iniciais do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, nós constatamos uma transição de governabilidade. O livro de Samuel nos apresenta o povo desejando um rei, como as nações tinham os seus próprios líderes, os seus próprios reis. Deus foi naturalmente rejeitado pelo seu próprio povo, porque Deus é que estava governando, Deus estava presidindo, reinando sobre o seu povo. Mas o povo de Israel, observando as nações vizinhas, verificando que os povos que estavam à sua volta tinham reis, tinham líderes, tinham capitães, comandantes, eles então sugeriram que eles também tivessem um rei humano. Portanto, o povo desejava um rei como as nações vizinhas. E o que aconteceu? Saul, ele foi escolhido como o primeiro rei da nação, como o primeiro rei de Israel. E nesse contexto, Deus, ele escolhe Saul. Naturalmente, Saul também foi chamado por Deus. Ele estava liderando o povo de Israel. E como nós observamos os capítulos seguintes à escolha de Saul, Saul prevaricou contra Deus. Saul se afastou do Senhor, se tornou um rebelde, um rei praticamente ímpio, que desconsiderava a palavra de Deus, passou a cometer uma série de erros que foram apenas tornando cada dia mais rejeitado diante de Deus. E o interessante é que o capítulo anterior ao capítulo que é a base, é o texto bíblico base da lição de hoje, que é o capítulo 16, que narra o chamado de Davi, a escolha de Davi e a unção de Davi. O capítulo 15, nós temos o último versículo do capítulo 15, Deus, ele se arrependendo de ter posto Saul como rei de Israel. Pegue a sua Bíblia no capítulo 15, o versículo 35, a Bíblia diz: e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. O rei Saul, portanto, ele foi rejeitado por Deus. A Bíblia também nos informa que Samuel ele tinha um grande apreço por Saul. A Bíblia nos diz, ainda no capítulo 15, que Saul, ele, por ter uma amizade com o profeta, talvez porque Samuel o tivesse escolhido, ou o Senhor usou Samuel para que ele fosse ungido rei de Israel. No versículo 35, nós temos a Deus dizendo a Samuel: Samuel, porque ainda tem dó de Saul, porque você ainda tem pena de Saul. Samuel, ele estava com o coração muito entristecido por conta do comportamento do primeiro rei de Israel. E Deus se apresenta ao profeta, ao seu profeta, e o indaga. Deus, até de certa forma, exorta Samuel: Samuel, por que ainda você se entristece por causa de Saul? Por que você ainda tem pena de Saul se eu já o rejeitei como rei de Israel? Desobedeceu a Deus, Saul saiu fora dos planos de Deus. Saul, que se apresenta como um homem inicialmente cheio do Espírito, até profetizou no arraial dos profetas. Saul, ele teve até o seu coração mudado, o seu coração remido, transformado para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Mas, com o passar dos anos, ele foi se afastando gradualmente, pouco a pouco, da presença de Deus, até que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno permitido por Deus passou a apoderar-se do rei Saul. Nós veremos em lições subsequentes como que o pequeno Davi, o jovem Davi,
teve que ser chamado várias vezes como músico que era para executar a sua harpa, o seu instrumento musical, adorando a Deus com a música de Deus, para que o rei fosse acalmado. O profeta Samuel, um profeta em Israel. Samuel, ele é um profeta de Deus, foi escolhido por Deus, chamado por Deus. Nós vamos verificar que Samuel, o homem que nenhuma de suas palavras caiu por terra, conforme diz o próprio texto sagrado lá no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, testificando da vida de Samuel, da conduta do profeta diante de Deus, de como ele agradava a Deus. A Bíblia diz: nenhuma de suas palavras caíram por terra. Observe que Samuel, ele teve um nascimento milagroso, fruto da oração impressionante de sua mãe, Ana, que era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração. A oração daquela mulher, ela chegou até o trono de Deus, e Deus, surpreendentemente, abriu a madre de Ana, que ele mesmo, o Senhor, havia fechado. Foi Deus quem fechou a madre de Ana e foi Deus quem abriu a madre de Ana. Ana pediu um filho ao Senhor, Deus deu um filho a Ana, e Ana, como gratidão, com um coração adorador que ela tinha, entregou aquele menino, aquela criança ao Senhor, para que todos os dias da sua vida Samuel servisse ao Senhor. E a Bíblia nos diz que Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. Samuel foi um verdadeiro presente de Deus. Deus ouviu a oração de Ana. Daí o nome Shemuel em hebraico ter esse significado, ouvido de Deus. Deus ouviu a prece, a oração, o clamor, a súplica daquela mulher aflita por um filho. E Deus abençoou a vida da sua serva. Cresceu servindo ao Senhor no tabernáculo desde criança. Também sabemos que Samuel, ele era filho de Eucana, que era um efraimita. Entretanto, a Bíblia está nos dizendo a cidade ou a região geográfica de onde Samuel ele veio, porque a genealogia de Eucana nos apresenta Samuel como sendo um levita da descendência de Coate. Eucana, ele era um coatita. A família dos coatitas era a família que Deus ordenou Moisés que cuidasse das coisas sagradas do templo. Os coatitas, eles eram responsáveis pelas coisas sagradas do tabernáculo nos tempos de Moisés, nos tempos dos juízes e no período de Samuel. Daí a gente percebe a afeição, a inclinação moral de Samuel para as coisas de Deus. A Bíblia diz que ele deitava próximo, ali da tenda, ele estava sempre ali próximo às coisas sagradas de Deus, porque ele era coatita, ele era levita, ele era um dos filhos de Levi. Último dos juízes. Liderou Israel com destaque, mas com o tempo foi visto como insuficiente pelo povo. O povo já não queria mais Samuel como líder. Na verdade, eles não rejeitaram a Samuel, disse o próprio Deus. O próprio Senhor é quem foi rejeitado pelo povo de Israel. E então, Deus, por permissão, autorizou que se escolhesse um rei para Israel, e assim foi escolhido. Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel por ordem divina. Samuel, um profeta mensageiro de Deus. Quando Saul se afastou dos caminhos do Senhor, Samuel recebeu a missão de ungir a Davi. Foi a Belém, mesmo temendo a reação de Saul. É nesse contexto aqui que inicia a lição de hoje com o tema Davi, ungido, escolhido e ungido pelo Senhor. Saul já havia se afastado de Deus.
Saul já não tinha e nem mantinha mais uma comunhão com Deus há muito tempo. Estava caído. O rei estava caído. E Saul, ele tinha ainda um certo prestígio por Samuel. Alguns estudiosos sugerem até, alguns comentaristas apontam até que Samuel estivesse em constante oração a Deus pela vida de Saul, esperando que houvesse uma transformação, uma mudança, desejando que Saul voltasse para o Senhor. Talvez seja nesse contexto que Deus se apresenta a Samuel, falando a Samuel e dizendo: até quando você terá dó de Saul? A Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel, mesmo com o coração confuso, mesmo sem compreender, ainda atrelado ao passado, Deus estava, a partir daquela ordem de que ele deveria ir a Belém, ungir um novo rei, Deus estava estabelecendo um novo tempo para a nação. Deus estava preparando a nação para receber um novo momento. E seria, naturalmente, um momento glorioso, porque o reinado de Davi é marcado por um reinado onde a presença de Deus, onde o próprio Deus estava conduzindo o coração do rei, a vida do rei, conforme a gente vai estudar ao longo desses 3 meses. Deus falou com Samuel, e é importante nós destacarmos isso, como que desde criança Samuel tinha inclinação para as coisas espirituais, para ouvir a voz de Deus. O Senhor o chamou quando ele estava dormindo: Samuel, Samuel. E ele foi até o sumo sacerdote Eli, pensando que era Eli que estava chamando ele, mas era o próprio Deus. Na terceira vez, Eli entendeu que era o Senhor que estava falando com o jovem Samuel. E então o sumo sacerdote orientou a Samuel dizendo: Samuel, quando você ouvir mais uma vez a voz do Senhor, você diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E então, veja que Samuel, desde muito novo, desde tenra idade, já tinha inclinação moral e espiritual para ouvir a voz de Deus. E aqui, mais uma vez, Samuel ouviu a voz de Deus. E o Senhor se apresenta no capítulo 16, no primeiro versículo, com um então. Então, vírgula, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí Deus disse: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Disse Samuel então ao Senhor: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vem, eu vim para sacrificar ao Senhor. O grande profeta Samuel, olha só que coisa interessante, né? O grande homem de Deus, Samuel, estava temendo o rei Saul, estava temendo por sua vida. E aí fica até a pergunta para nossa reflexão: como um experiente profeta, homem de Deus que era Samuel, ele pôde temer por sua própria vida. Isso naturalmente revela a humanidade do profeta. Ninguém é super-homem. Nenhum profeta, por mais íntimo de Deus, nenhum servo ou serva de Deus, por mais próxima ou próximo de Deus, nenhum homem, por mais espiritual que seja, ele está imune aos sentimentos humanos. Samuel, naturalmente, como ser humano, ele está aqui temendo por sua vida. Mas observe que mesmo assim, ele ouve a voz de Deus, mesmo com o coração cheio, dominado
de sentimento de pena por Saul, mas ele ouve a voz de Deus. Isso que é importante, é ouvir a voz de Deus em meio às vozes que estão soprando aos nossos ouvidos. Muitas vozes às vezes se apresentam à nossa mente, ao nosso coração, mas nós precisamos estar centrados em ouvir a voz de Deus, a voz de cima. Não ouça a voz da sociedade, não ouça a voz da sua própria razão, não ouça a voz daqueles que nos empurram para longe da presença de Deus. Ouça a voz de Deus. E talvez o seu jovem professor de escola dominical lhe pergunte: como eu posso ouvir a voz de Deus? Como eu posso ouvir a voz do Senhor? Lá no Evangelho por João, no capítulo 10, o Senhor Jesus disse que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz. Nós saberemos reconhecer a voz de Deus quando nós conhecemos a sua palavra. Quando lermos a Bíblia ou quando lemos a Escritura, saberemos e reconheceremos a voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a voz de Deus falada, soprada, que foi escrita. É a vontade de Deus para todos os homens. Portanto, quando nós lemos a Bíblia, saberemos quando a voz de Deus está falando conosco. Nós saberemos reconhecer a voz de Deus também através da intimidade, da oração. Oração é um diálogo, oração é uma conversa. Nós estudamos aqui um pouquinho sobre a oração na lição da semana passada, quando finalizamos com a epístola de Tiago. Observe que Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Isso é muito importante destacar. Mesmo temendo, mesmo com medo de que Saul descobrisse e matasse o profeta, né, ele ouviu a voz de Deus e ele se dispôs a obedecer. Mas veja como que Deus é maravilhoso. Deus, então, o Senhor do profeta, deu uma estratégia maravilhosa ao profeta. Deus disse ao profeta: olha, você vai dizer que ao chegar lá, estará indo para sacrificar ao Senhor. Como assim ele o fez. Deus, então, deu a sabedoria. Veja como que quando nós ouvimos a voz de Deus em meio às lutas e a dificuldades, em meios a conflitos, a problemas, o Senhor nos dá o direcionamento, Ele vai nos dar as estratégias acertadas. Vá segundo o conselho de Deus. Obedeça às estratégias do Senhor Jeová. Ele sabe o que está fazendo. Portanto, Deus deu uma estratégia a Samuel e Samuel obedeceu à voz de Deus e foi até Belém sacrificar ao Senhor. Chegando lá, os anciãos ficaram até com medo, surpresos, aterrorizados, porque a ida de um profeta em um local, geralmente era sinal de que ele estaria anunciando ali, no mínimo, juízo. Mas Samuel disse: olha, a minha vinda aqui é de paz. Vamos adorar o Senhor, vamos sacrificar o Senhor. E assim foi feito. Vamos falar agora sobre o terceiro item do primeiro ponto da lição. Deus chama Davi. Deus chama Davi. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que Deus tem um chamado para todos os homens. Deus tem um chamado para todos os homens. E além de Deus ter um chamado para todos os homens, Deus também tem um chamado específico para homens que já foram chamados por Ele. O que eu quero dizer com isso? É que existe uma chamada geral para todos os homens. É o chamado para a salvação. Quando todos nós recebemos de Deus um chamado, uma convocação para recebermos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na epístola, melhor dizendo, na carta que Paulo escreveu, na carta pastoral que Paulo escreveu a Tito, na carta pastoral que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, nós temos um chamado para todos os homens, e esse chamado é para a salvação. Deus chama todos os homens para a salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo, todas as pessoas de tal maneira. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Deus, ele ordena que todos os homens se arrependam. Portanto, há um chamado geral para a salvação. Deus chama todos os homens para que o aceitem como Senhor e Salvador de suas vidas pela fé em Jesus. Ocorre que, além desse chamado geral, onde Deus chama para segui-lo, né, onde Deus chama as pessoas para que sejam seus discípulos, há um chamado também específico para que, a partir desse chamado específico, nós realizemos a sua obra. É um chamado específico. Nós temos aqui um chamado específico de Deus na vida do garoto, na vida do menino, do jovem, do adolescente Davi. O nome Davi, David, em hebraico, este nome tem um significado maravilhoso. Davi significa meu amado ou simplesmente amado. É o único homem na Bíblia que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que Davi era perfeito. Davi não era perfeito. Conforme nós vamos estudar nessa lição, os muitos pecados, os terríveis pecados que Davi cometeu. Porque Davi não era perfeito. O ser um homem segundo o coração de Deus não é sinônimo de perfeição. Mas Davi, isso significa dizer que ele tinha um coração inclinado, né? Um coração quebrantado. Ele era um homem que vivia na dependência de Deus, que obedecia a Deus e ao seu chamado. Vamos ver o propósito da chamada de Davi. O propósito era preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. A visita a Belém. Samuel vai à casa de Jessé por ordem divina para ungir o novo rei. Critérios diferentes. Samuel buscava alguém apto aos olhos humanos, mas Deus escolheu segundo o coração. Esse ponto aqui é muito interessante, porque nós temos critérios diferentes. Quem sabe Saul, ele era o protótipo, ele era o modelo ideal de rei que estava no coração do profeta Samuel. Saul, o homem mais alto, né, que se destacava entre os seus, forte, robusto, belo, tinha a aparência de rei. Saul tinha a estatura de rei. Saul tinha, portanto, o tamanho de rei, o aspecto físico de rei, tinha tudo para ser um grande rei. Entretanto, desobedeceu a Deus, apostatou-se da fé, desviou-se da verdade dos caminhos do Senhor e foi rejeitado por Deus. Desse modo, o critério aqui humano eram critérios que diferenciava dos critérios de Deus. Os olhos humanos não vê como Deus vê. Os olhos humanos, eles olham aquilo que está apenas e tão somente diante dos seus olhos. Mas nós vamos verificar que os critérios de Deus são muito mais maravilhosos, são diferentes, são excelentes. Os critérios dos homens são critérios com base naquilo que eles pensam, naquilo que eles querem que sejam, mas não é assim no reino de Deus. O mundo espiritual não é assim, o reino de Deus não é dessa forma. Samuel, portanto, chega em Belém, reúne Jessé e então pede que os seus filhos
se apresentassem. O primeiro que se apresentou foi Eliabe. Eliabe se apresentou e quando Samuel viu Eliabe, aquele moço, aquele jovem forte, aspecto de guerreiro, com as características semelhantes à de Saul, Samuel disse no seu coração: é este. Este aqui é o novo rei. Está diante do Senhor o novo rei. Naquele momento veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. Eu não escolhi este, diz a palavra de Deus. Observe algo interessante. É que parece que Samuel, ele está com os seus olhos, com a sua visão tão somente com base naquilo que ele já tinha feito, escolhido e ungido, no caso de Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel no versículo 7, não atentes para a aparência de Eliabe, nem para a altura ou pela sua estatura, porque esse também eu rejeitei. Esse não é o homem que eu escolhi, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem olha o estereótipo, o homem vê a embalagem, o que está por fora. Só Deus que sonda os corações. Somente o Senhor conhece a mente, somente o Senhor conhece os propósitos, as intenções, o que passa lá na alma, no profundo da alma do ser humano. Disse Davi no Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor, o nosso Deus, é aquele que conhece os pensamentos antes mesmo que os pensemos. Esse é o nosso Deus. Saul buscava apto alguém que estivesse pronto segundo os seus olhos, mas Deus escolheu alguém segundo o seu coração. Que coisa maravilhosa! Quando lemos o versículo 10 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, nós temos a palavra de Deus nos dizendo que Jessé, o pai de Davi, fez passar seus 7 filhos. Os 7 filhos passaram diante de Samuel. Essa lista aqui de filhos de Jessé, essa lista de 7, nós, quando comparamos com uma outra relação dos filhos de Jessé, lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 26, nos fala a palavra do Senhor lá que são 8 os filhos de Jessé. Portanto, Davi era o 8º filho. Mas espera aí, professor, pastor, a Bíblia está se contradizendo? Samuel está dizendo... 1 Samuel está dizendo que eram 7 filhos. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 26, diz que eram 8 filhos. Quem está com a razão? Bom, primeiramente, a lista dos nomes dos irmãos de Davi não está completa aqui no capítulo 16. Nós temos apenas 3 nomes que são mencionados aqui. A lista completa com os nomes dos irmãos de Davi, dos filhos de Jessé, estão lá na genealogia de 1 Crônicas, capítulo 2. Os irmãos de Davi se chamavam Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai e Ozen. Esses eram os 6 irmãos de Davi. E o 7º? Bom, provavelmente o sétimo filho de Jessé, ele houvesse morrido. Os estudiosos, os comentaristas, eles explicam que provavelmente o 7º filho de Jessé,
ele veio a morrer, veio a falecer sem deixar descendência, e os filhos, quando morriam sem descendência, naturalmente não constava na genealogia. Portanto, Davi, o 8º filho, lá na lista, na genealogia de 1 Crônicas, ele é apresentado aqui como sendo o 7º filho, porque ele era, de fato, o 7º filho vivo de Jessé. Essa é a explicação que se dá para essa aparente contradição existente entre 1 Samuel e o primeiro livro das Crônicas. Depois que passaram todos os filhos de Jessé, depois que passaram os irmãos de Davi, então vem a pergunta célebre que ecoa há milhares de anos. Então, depois que passou Ozem, o último filho de Jessé que estava na casa, que estava ali no sacrifício, que estava no ambiente, quando o último passou, quando o 6º filho de Jessé passou diante dos olhos de Samuel, e Deus foi dizendo: Samuel não é Eliabe, Samuel o rei não é Abinadab, Samuel o rei não é Samar, Samuel o rei também não é Adai, Samuel o rei também não é Natanael, e eu também não escolhi a Ozem. Foi passando de um por um, até que Samuel faz a pergunta que você deve fazer essa pergunta aos seus jovens em classe, na manhã deste domingo, ou em qualquer ministração que você estiver se dirigindo aos jovens. Samuel perguntou: Jessé, acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Essa pergunta foi feita e então Jessé teve de responder. Jessé respondeu e disse: ainda falta o menor. Maravilha! Ainda falta o menor não está na casa, e o menor foi o que Deus havia escolhido. O menor, ele ainda não chegou. O menor está no campo, o menor está no pasto, o menor está apacentando as ovelhas, o menor está trabalhando, o menor está cuidando das ovelhas do seu pai. O menor está enfrentando ursos, leões, o sol, a voragem do dia, da noite. O menor está no campo, ele não está presente. Então Samuel disse: ah, é? Então nós não nos assentaremos à mesa até que o menor chegue. Enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. E a Bíblia diz que foram buscar a Davi. E o versículo 12 diz o seguinte, que quando Davi chegou, apareceu um garoto ruivo e formoso de semblante, de boa aparência. Quando chegou Davi na casa, meus irmãos, meus queridos, quando o menor chegou, quando o pequeno chegou, então o Senhor falou com Samuel. O Senhor falou mais uma vez ao profeta, e o profeta ouviu mais uma vez a voz de Deus. O Senhor então disse: levanta-te, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é o rei que eu escolhi. Olha, que coisa, que cena extraordinária. Você já pensou nisso? Como que Deus tem um mistério em escolher sempre o menor da casa, em escolher o menor da família? Veja como que isso aconteceu com Isaac. Quem era o primogênito de Abraão era Ismael, mas Deus escolheu Isaac. Veja no contexto da família de Isaac. Quem nasceu primeiro, Esaú ou Jacó? Esaú, portanto, ele era o primogênito natural. Mas quem Deus havia escolhido? Jacó, o menor. Veja na própria família de Jacó, que coisa maravilhosa. Quem era o primogênito? Era Rúben, mas quem Deus escolheu para ser o grande libertador, para ser o preservador da família de Jacó no Egito? José. José, que ainda era o mais jovem, o mais
adolescente dos seus irmãos. Na própria família de José, veja como que Deus escolheu o menor. Veja como que Jacó abençoou Efraim, que era mais jovem do que Manassés. A Bíblia diz que José tinha 2 filhos. A palavra do Senhor nos fala que José tinha o primeiro filho, o primogênito Manassés, e o mais jovem, o menor, que era Efraim. Quando Jacó estava abençoando os seus filhos, e abençoou José, então Jacó quis abençoar os filhos de José. Se apresentaram diante de Jacó os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Naturalmente, José trouxe segundo a ordem da bênção da primogenitura e colocou Manassés diante da mão direita de Jacó, o velho Jacó, que já não enxergava mais, que já não tinha a sua visão. Fisicamente, ele não enxergava com a ótica dos olhos físicos, mas Jacó não havia perdido a sensibilidade espiritual e a visão espiritual. José trouxe, portanto, Manassés e colocou diante da mão direita. Naturalmente, ele estava correto e pensava que seria assim. Trouxe Efraim e colocou na mão esquerda para receber a bênção secundária. Só que, meus irmãos, a Bíblia diz lá no capítulo 50, 49 e 50 de Gênesis, meu Deus, que coisa extraordinária. A Bíblia diz que o Senhor, ele fez com que Jacó, ele trocasse as mãos, ele invertesse a posição das mãos. A mão direita de Jacó foi elevada sobre a cabeça do menor, que era Efraim. A mão esquerda foi colocada sobre a cabeça do maior, do mais velho, que era Manassés. Então José, vendo aquilo, disse: não, meu pai, não é assim. Não é assim. O primogênito é Manassés. Então Jacó disse: o Senhor escolheu assim, porque o menor será maior e o maior servirá o menor. Meu Deus, que coisa extraordinária. Quando Deus escolhe, quando Deus chama, quando Deus tem um propósito, pode ser o menor da casa, pode não ter sido chamado para a festa, pode não ter sido chamado para o sacrifício. Se Deus chamou, se Deus escolheu, pode ter convicção disso e certeza que Deus cumpre o chamado e o propósito dele na sua vida. Quando a gente olha o contexto de 1 Samuel 16, fica nítido, claro, que eles jamais imaginavam que um garoto, que um menor da casa, fosse então escolhido para ser ungido pelo profeta. Jamais, eles jamais imaginavam isso, porque ele não estava e não foi convidado para aquela ocasião. Os olhos dos homens talvez não vê, ou talvez não, com certeza, com certeza. Os olhos dos homens não vê o que Deus vê. Os olhos dos homens vê apenas a aparência. E quantas pessoas não sofrem por conta da sua aparência? Quantos não são os nossos irmãos que padecem por conta da sua aparência física? São discriminados, às vezes, infelizmente, é triste dizer isso, por causa da cor da sua pele. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos livre desse mal. Pessoas que são depreciadas por conta da sua condição financeira. Pessoas que, porque não têm posição na sociedade, são desprezadas. Jovens que enfrentam um complexo de inferioridade muito grande, porque às vezes eles são reprovados pelos homens. Mas Deus chamou, mas Deus escolheu, e quando Deus escolhe, Deus tira, Deus levanta. Ele pode estar lá no pasto, ele pode estar no meio de um sítio, ele pode estar no meio de uma mata, ele pode estar no lugar mais simples, mais ermo, mais deserto.
o Senhor tira de lá, o Senhor levanta ele do pasto, de detrás da malhada, das crias, e o faz assentar-se entre os príncipes do seu povo. Porque Jeová, o Senhor, o Eterno, o Eu Sou, quando Ele quer realizar, quando Ele quer fazer, operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Que maravilha! Uma unção surpreendente. Davi, portanto, recebeu uma unção gloriosa. Quando Davi chegou, aquele garoto ruivo, parece que eu estou vendo Davi com seu cajado, com a sua funda, vestido ali, todo simples, chegou, cheirando ainda as ovelhas, porque pastor tem cheiro de ovelhas. Pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Que maravilha! Quando Davi chegou na sala, todos se levantaram. Parece que descumpriram a ordem do profeta. O próprio profeta, a Bíblia diz que Deus disse: Samuel, levanta, levanta, levanta e unge. Levanta e unge o garoto, unge o rei, unge o menino, porque este é o escolhido. Uma unção surpreendente veio sobre Davi. Samuel esperava ungir o primeiro filho, mas Deus escolheu o derradeiro, o último. Samuel esperava escolher e ungir o mais alto, o mais forte, o mais experiente, o que era soldado. Deus escolheu o menor. Deus escolheu o que estava trabalhando no campo, o que estava no meio do pasto, das ovelhas do seu pai, enfrentando ursos e leões. Veja que coisa extraordinária, que unção surpreendente, que unção maravilhosa. E nós aprendemos pela Escritura, acredito que nós vamos ainda verificar isso lá na frente, Davi recebeu em 3 ocasiões diferentes, unções diferentes. Ele foi ungido diante dos seus irmãos, na casa do seu pai Jessé, foi ungido como rei de Israel. E essa unção foi uma unção que fez com que o Espírito do Senhor se apoderasse de Davi. A partir daquele dia, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diz o versículo 13, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi agora, ele estava possuído pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de Deus. Uma unção surpreendente, extraordinária e poderosa. A segunda unção que Davi recebeu foi quando ele foi ungido rei em Hebrom, capítulo 3, capítulo 5 de 2 Samuel, se não me falha a memória. E a terceira unção que Davi recebeu foi quando o povo de Israel, quando os anciãos ungiram ele sobre todo Israel. Veja que foi gradativo. Primeiro ele recebeu uma unção na sua casa, diante da sua família, diante dos seus irmãos. Depois ele recebe uma segunda unção sobre a tribo de Judá, em Hebrom. E depois ele é ungido sobre todo Israel. Veja que há um lapso, há um íntere entre a chamada e a promessa conclusiva. Veja que precisamos tomar muito cuidado para não atropelarmos o processo, para que não causemos empecilhos, para que nós mesmos, com as nossas atitudes, com a ânsia, com a ideia de querer que as coisas aconteçam freneticamente, querer que as coisas aconteçam rapidamente. Se Deus prometeu, espera, aguarda, Ele vai cumprir, te acalma, espera no Senhor. Se for preciso uma unção, 2 unções, 3, 4, 5, não importa. Se Deus chamou, Ele vai cumprir com a sua palavra. Deixa eu andar aqui. O tempo não espera, não é verdade? A aula, ela precisa caminhar. Vamos para frente. Este Salmo 78, Salmo 78 e o versículo 70 ao 72,
este salmo maravilhoso, você pode usar como base na sua aula. Olha só, que texto maravilhoso. A Bíblia nos fala que ele também, no caso Deus, ele também escolheu a Davi, o seu servo, e o tirou dos currais, de seguir as ovelhas com as suas crias. Ele o trouxe para alimentar Jacó. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Seu povo, ele foi tirado do meio das ovelhas, de seguir as ovelhas para guiar Jacó. Ele deixou de alimentar as ovelhas do seu pai Jessé para alimentar Israel, o seu povo, o povo de Deus, a herança do Senhor. Então, ele os alimentou, segundo a integridade do seu coração. A Bíblia dizendo, revelando o coração de Davi. A Bíblia revelando como que era o interior do ser de Davi. Portanto, ele os alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. Que coisa extraordinária, meus queridos irmãos. Eu fico muito alegre em poder saber que as pessoas, elas estão acompanhando o nosso trabalho, estão comentando. E eu quero pedir mais uma vez que você nos ajude. Se você simplesmente curtir esse vídeo que você está assistindo agora, uma simples curtida me ajuda muito, tá bom? Se você também comentar este vídeo, deixar qualquer comentário. Amém, um simples amém, um glória a Deus, um aleluia, uma sugestão, uma crítica. Enfim, deixa Deus usar as suas mãos aí. Escreva um comentário sobre a lição, sobre o que você espera, sobre o que você está achando. Deixe os seus comentários, porque fazendo isso, o YouTube, a plataforma, ela vai projetar esse vídeo e entregar para mais pessoas, tá bom? Vamos para frente? Vamos adiante na nossa aula de hoje, a primeira aula, essa aula maravilhosa. Bom, a soberania de Deus e vocação divina é o segundo ponto da lição de hoje, essa lição inaugural, escrita pelo pastor Marcos Tedesco. O que é soberania de Deus? O que é vocação divina? Vamos definir o que é soberania? Bom, soberania é o poder total de Deus, é o ato ou a capacidade de Deus ter o domínio total, completo sobre todas as coisas. A soberania de Deus é um atributo exclusivo da divindade que faz com que o Senhor tenha este domínio completo sobre todas as coisas. Deus, ele é soberano, tá? Deus, ele é poderoso. Ele tem o controle e o domínio sobre tudo e sobre todos. Ainda nesse ponto da lição, o comentarista fala sobre a relação existente, a harmonia existente entre soberania de Deus e livre-arbítrio. Nossa liberdade de escolha existe em harmonia com a soberania divina. Observe algo interessante, que a soberania de Deus e o livre-arbítrio são ações do homem e de Deus que não coloca em nada em xeque a soberania de Deus. Não diminui, muito pelo contrário. Somente um Deus que é soberano, ele dá liberdade aos seus filhos. Deus não é um manipulador de ações, de sentimentos, né? de comportamentos. Deus, ele não é como aquela pessoa que é manipuladora, que é controladora dos outros. Deus não é como alguém que faz dos seus filhos marionetes. Não. Deus nos deu liberdade. Deus nos deu livre escolha, livre vontade, para que, ao sermos chamados por Deus, né, com base na liberdade que Ele nos concedeu, na livre escolha, possamos obedecê-lo por amor a Ele e não por imposição.
Deus, ele não é um déspota. Deus não é um rei déspota. Deus quer que nós o amemos livremente. Isso é maravilhoso. Deus tem o controle divino. Nada acontece sem a permissão de Deus. Foi Deus quem permitiu Saul se tornar rei de Israel. Deus permitiu a sua queda. E, naturalmente, Deus, ele chamou Davi, homem segundo o seu coração, para que a vontade plena de Deus, ela acontecesse. Os estudiosos falam e apontam a vontade diretiva de Deus, a vontade absoluta, a vontade plena de Deus e a sua vontade permissiva. É aquela vontade que Deus, por ele ser soberano, ele permite que aconteça. Olha só que coisa interessante. Depois nós temos ainda a justiça perfeita. Deus estabelece como o mundo funciona, né? E ele aplica a sua justiça. Isso é muito interessante. Deus, ele tem e age com justiça perfeita, porque ele é Senhor. A vocação divina. Aqui nós temos a realização plena. Experimentamos alegria e satisfação ao atender ao chamado de Deus. Veja como que isto é visto na vida de Davi. Vamos experimentar duas coisas muito importantes quando nós nos submetemos ao chamado de Deus e à vocação divina. Quando somos vocacionados por Deus para fazer algo, nós vamos ter alegria e satisfação. Eu tenho convicção da minha vocação em Deus, da minha vocação divina. Eu tenho convicção da minha chamada. Eu amo ensinar a palavra de Deus. Veja que as pessoas, eu tenho falado isso aqui, elas querem aprender, mas não querem tomar tempo com o estudo. Elas não querem assistir um vídeo de 1 hora de uma ministração como essa. Elas querem serem professoras de escola dominical, mas não querem diariamente estudar a palavra para preparar uma boa aula. A vocação divina para ser professor de escola dominical faz com que você faça isso com alegria e satisfação pessoal. O tempo de seu preparo, lendo a escritura, lendo um comentário bíblico, um dicionário, pesquisando aquilo que você não sabe, assistindo um vídeo como esse e outros tantos que estão aí na internet contribuindo com a escola dominical, com o reino de Deus. Portanto, tenha paciência no aprendizado. Tome tempo estudando a palavra de Deus. Não pense que você vai se tornar um excelente ministrante da noite para o dia. Davi, para se tornar rei de Israel, ele foi ungido, mas teve que esperar a terceira unção. Vamos adiante, vamos em frente. Atenção à voz de Deus. Quando somos vocacionados por Deus, precisamos prestar atenção à voz do Senhor. Estar atentos e pronto para dizer sim ao chamado. O profeta Samuel, quando criança, quando Deus o chamou, ele estava dormindo e Deus disse: Samuel, Samuel. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele esteve pronto ao chamado. Deus, no capítulo 22 de Gênesis, também chamou a Abraão. Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ananias, o servo de Deus, que estava em Damasco, estava em sua casa e ele ouviu a voz de Deus, Ananias, e ele disse: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer também: eis-me aqui? Você pode dizer ao Senhor, você que é professor de escola dominical, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Você, aluno, você pode dizer agora: eis-me aqui? Então deixe nos comentários agora, escreva: eis-me aqui, Senhor. Escreva agora, faça isso. Se você está me assistindo, escreva: eis-me aqui, Senhor. Vamos adiante. Precisamos estar atentos à voz do Senhor e prestarmos atenção que nem todos são chamados para ministérios de destaque. Há serviço para todos em diversas áreas. Isso é interessante, porque muitas pessoas pensam que a vocação de Deus, ela é exclusiva para a vida religiosa. E nós vamos ver no último ponto que não. Aqui há uma variedade de serviços, de funções que podem ser desempenhadas no ministério.
serviços em diversas áreas. Nem todos são chamados para ministério de destaque. Nem todos serão grandes conferencistas, nem todos serão grandes líderes, grandes músicos, grandes cantores, nem todos serão grandes empresários, grandes profissionais liberais, mas saiba de uma coisa, que Deus te chamou para algo. Descubra qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Faça uma busca sincera, orar com convicção para que Deus revele a sua vocação. Buscando a nossa vocação, a vocação divina, como disse anteriormente, ela não é exclusiva a atividades religiosas. As pessoas, às vezes, elas se equivocam ao pensar que a vocação é para ser um pastor, para ser um profeta, um pregador, um evangelista, para ser um cantor, um músico na igreja, e um pregador famoso e um cantor famoso acham que a vocação ela é exclusiva à vida religiosa. Não. A nossa convocação, a nossa chamada, a nossa vocação para o ministério pode não ser para ser pregador de grandes multidões. Nem todos serão grandes pregadores de grandes multidões. Nem todos serão como Billy Graham, serão como Jimmy Swaggart. Nem todos serão como Bernard Johnson, como o príncipe dos pregadores no Brasil, o pastor Gesiel Nunes Gomes. Nem todos serão como os nossos grandes homens, grandes pregadores, né? Por exemplo, os pregadores da atualidade. Nem todos serão como estes homens, grandes homens de Deus. Mas Deus pode te chamar para ser pregador. Mas Deus pode te chamar para você fazer um grande trabalho, uma grande obra, dentro dos limites que Deus estabeleceu para o seu chamado, para a sua vocação. Porque nós precisamos entender de uma vez por todas que grande obra não significa necessariamente o tamanho ou a quantidade daquilo que fazemos. A obra é grande porque o Deus da obra é grande. E não é por conta daquilo que nós fazemos em si. Se você ganhar uma alma pregando o evangelho, saiba de uma coisa: há festa no céu por uma alma, por um pecador que se arrepende. Amém? Você pode não ser ou se tornar um pastor de grande igreja ou ainda ser um famoso ministro de louvor. Tá bom? Mas você pode ser, por exemplo, vocacionado por Deus para estudar numa universidade, se tornar um grande médico, um grande cirurgião, um grande cardiologista, ortopedista, oftalmologista, enfim, várias as especialidades, né, existentes nessa área, nesse ramo do saber. Você pode ser chamado por Deus para servir a Deus com essa profissão. E isso precisa ser para a glória de Deus. Se você se tornar um médico, seja para a glória de Deus. Que Deus use as tuas mãos, o teu conhecimento, para abençoar as vidas, os outros. Você pode se tornar um grande advogado, né? E servir a Deus como advogado, com ética, com moralidade. Você pode servir a Deus como um magistrado, como um juiz, julgando as causas dos homens, sendo justo, agindo com equidade, sendo equíname, sendo, portanto, usado por Deus para ajudar as pessoas. Você pode ser um promotor de justiça, promovendo a justiça. Você pode ser um grande empresário, promovendo bem-estar social às famílias menos carentes. Deus pode te enriquecer e você pode servir a Deus com riquezas. Diga amém. Diga amém. Deus pode enriquecer a sua vida, mas essa riqueza é para que você sirva aos outros, é para que você sirva o reino de Deus, é para que a obra de Deus ela continue. Enfim, veja que existe um leque de alternativas onde você pode ser vocacionado. Agora, entenda uma coisa: o ministério, o chamado para a obra de Deus não pode ser a última opção. Não pode ser uma alternativa. O que eu quero dizer? Não deu certo eu fazer isso, agora eu vou ser pregador. Não deu certo eu fazer aquilo, vou ser pastor. Não é assim também. Não é assim. O reino de Deus não é assim.
Deus nos chama vocacionados para fazermos a sua obra. Claro que pessoas podem ter profissões e ao mesmo tempo exercer a vocação para as coisas religiosas, sagradas e espirituais. Mas a prioridade sempre será agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, não importa. Não obstante, o trabalho não ser no ambiente religioso da igreja. Amém? Vamos adiante para finalizarmos esta lição de hoje, esta lição inaugural, com o terceiro tópico da lição. O Senhor vê o coração. Vamos analisar aqui 3 pontos. O primeiro, o que o homem vê. O segundo, o que Deus vê. E o que Deus vê é o que é de fato. O que Deus vê é o que é a realidade, né? E depois veremos, para finalizar, como as pessoas estão nos vendo. As qualidades externas, elas são superficiais. Do coração procedem as saídas da vida. Capítulo 4, versículo 23 de Provérbios. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Veja algo muito importante, que coração aqui na Bíblia, a palavra hebraica é lev, e essa expressão, esse termo, essa palavra coração, não significa o músculo vascular, o órgão do homem, do ser humano. Não. Coração, você precisa ler este termo e entender que a Bíblia está falando do homem interior. A Bíblia está falando de um ser que existe aqui. O coração, portanto, é o homem interior, são as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que queremos, aquilo que anelamos, desejamos, tá bom? Coração é o homem interior, um homem que existe aqui, né? É o homem espiritual, é o homem que a aparência não revela, é o homem que o estereótipo não demonstra, mas apenas o coração vai revelar traços e aspectos desse homem interior. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 15? Que do coração procedem todos os maus desígnios. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem pode até esconder o seu caráter, o homem pode até esconder as suas mazelas, o homem pode até tentar ocultar o que de fato está no seu interior, no seu coração. Mas uma hora ou outra, o coração, ele vai pela boca revelar o que lá está ocultado, guardado. A boca fala do que o coração está cheio. A boca, portanto, ela vai denunciar, uma hora, ela vai manifestar o que está lá no profundo da alma do ser humano. E aqui nós temos, meus irmãos, aparência física. O que o homem vê? O homem vê a aparência física. Foi isso que Samuel viu em Eliabe. Foi isso que Samuel viu em Abinadab, em Samar. Foi também isso o que Samuel viu em Natanael, em Radá e Ozem, os 6 irmãos de Davi. Viu a aparência física, principalmente Eliabe, o mais velho, o primogênito. A beleza, o porte físico, as vestimentas, tudo isso leva as pessoas a julgamentos precipitados. Cuidado com os julgamentos precipitados. Alguém bem vestido, fala bem, calça bem, perfume dos melhores, né? Uma excelente dicção, mas cuidado, é aparência, é apenas aparência. Não faça julgamentos precipitados. Conheça a vontade de Deus. Muitas pessoas se deram muito mal na vida. Jovens tiveram problemas pelo resto de suas vidas porque fizeram escolhas com base na aparência, porque fizeram escolhas com base no julgamento precipitado do que viram pelas óticas humanas dos seus olhos. Outras pessoas, elas se equivocam com a eloquência, se enganam, fazem julgamentos com base na eloquência das pessoas. Palavras bem colocadas, argumentos convincentes levam as pessoas a fazerem pré-julgamentos,
né? A olhar como o homem vê. E por fim, imagem social. Nós estamos vivendo na era digital, né? No tempo das redes sociais. Admiramos a imagem projetada nas redes sociais e em público. Nós estamos vivendo essa revolução das mídias sociais. E aqui, de fato, não é nenhuma crítica às mídias sociais em si, muito pelo contrário. O que eu estou fazendo aqui, gravando essa aula para uma rede social? As redes sociais, elas são instrumentos poderosíssimos que estão à disposição de todos, para o bem ou para o mal. Alguém disse que é como a árvore do conhecimento do bem e do mal. É aquilo que nós fazemos. A rede social em si nada pode fazer, mas quem está por trás de um celular, por trás de um computador, quem manipula, quem usa, quem utiliza, certo? É que vai definir, é que vai dizer se vai glorificar a Deus ou não com as suas atitudes. Portanto, use as redes sociais para glorificar a Deus. Use o seu Instagram, seu TikTok, use o que mais? YouTuber, WhatsApp. Use para a glorificação do nome do Senhor. Isso. Simplesmente. O nome do Senhor está sendo glorificado através da sua imagem social. Deus está sendo glorificado através do que você faz. Então, continue fazendo a obra de Deus. Mas viva fora das telas, das redes sociais, o que você vive nelas. Viva na intimidade da sua família, da sua casa, dos seus amigos, aquilo que você está fazendo diante do público, por trás das câmeras, por trás dos tablets, né? Por trás dos smartphones. Que isso seja uma realidade no seu dia a dia. Adiante, vamos para concluirmos essa lição. Olha só que imagem linda, a imagem do pequeno Davi cuidando das ovelhas do seu pai. Deus foi buscar ele lá. Deus foi buscar ele lá no meio das ovelhas. Ele já tinha intimidade com as ovelhas. Ele gostava de estar com as ovelhas. Ele era valente, corajoso. Um dia um leão tentou tragar uma das ovelhas do seu pai e ele enfrentou aquele leão. Irmãos, que coragem extraordinária desse garoto. Você já imaginou enfrentar um leão, arrancar a ovelha das presas de um poderoso leão? Meu Deus, na força do Senhor. Depois fez a mesma coisa com o urso. Olha só, a coragem desse garoto, o chamado de Deus para a vida de Davi é extraordinário. O que Deus vê? Nós vimos o que o homem vê. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que Deus vê. Deus nos conhece por completo, por fora e por dentro. Deus conhece o nosso caráter, sobretudo além do que nós vestimos, além do que nós falamos da boca para fora. Deus conhece o interior da nossa existência por completo. Ele sabe das nossas intenções, da nossa visão de mundo, da nossa percepção. Ele sabe tudo. Ele conhece os nossos pensamentos, disse Davi no Salmo 139, que é o texto bíblico principal. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. Enquanto os homens nos veem com limitações, Deus enxerga o coração. Quem sabe Jessé, os irmãos de Davi, o viam com muitas limitações. Como um pobre garoto pastor de ovelhas. Como um pequeno menino que servia apenas para cuidar das ovelhas. Mas Deus estava vendo um grande guerreiro, um grande soldado, um grande general. Deus estava vendo um grande pastor, não apenas de ovelhas, de animais, mas Deus estava vendo um grande pastor de homens, de mulheres, de líderes, um grande rei. Deus estava vendo, portanto, alguém que iria liderar a nação e levar o povo a Deus e conduzir a nação para o espiritual. Davi, portanto, ele saiu do pasto para o trono. Ele saiu do meio
das cabras, das ovelhas, para estar com uma coroa, né, reinando sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. Os olhos do Senhor passam continuamente sobre a terra, sobre toda a terra. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como somos vistos? Nós já observamos, já aprendemos como que os homens nos vê, como que Deus nos vê, e agora como que a sociedade nos vê, né? Primeiramente, nós somos vistos por Deus, já vimos como que Deus nos vê, vistos por Deus, o Senhor nos vê continuamente, Ele conhece os nossos corações e Ele ajuda os seus servos, fortalecendo-nos. Mas também nós somos vistos pelas pessoas. Nosso comportamento revela se somos seguidores de Jesus aos que nos cercam. As pessoas, elas nos observam, elas veem nosso testemunho, nosso comportamento. E nós não somos perfeitos, longe disso, mas nós buscamos viver para agradar ao Senhor. Devemos buscar sempre viver uma vida irrepreensível. Mesmo sendo imperfeitos, nós devemos em busca disto. Não importa o que os outros estão fazendo. Não importa. O que importa é agradar a Deus. O que importa é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. O capítulo 11 de Hebreus nos revela uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos os heróis que são colocados em uma galeria de heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Olhe para a vida desses homens. Olhe para a vida de Noé. Olhe para a vida de Abel. Olhe para a vida de Abraão, para a vida de Jacó. Olhe para a vida de Moisés. Olhe para a vida de Gideão, de Sansão. Olhe para a vida de Davi. Olhe para a vida de Samuel. Olhe para a vida dos profetas, o profeta Isaías. Sobretudo, diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mire os seus olhos em Jesus. Não perca de vista o Senhor. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Siga a Jesus, siga a Cristo. Que a sua palavra seja o nosso norte. Amém? E possamos, nas pisadas do Mestre, jamais sair nem para a direita, nem para a esquerda, mas nos manter firmes nas promessas, porque Maranata, daqui a pouquinho, o Senhor Jesus voltará. Eu quero finalizar a aula de hoje falando de um outro Davi. Eu quero falar de um missionário britânico que dedicou mais de 30 anos da sua vida para o trabalho evangelístico na África. Estou falando de David Livingstone. A sua biografia, parte dela, foi relatada por Orlando Boyer neste livro maravilhoso, Heróis da Fé. Recomendo, se você não tem, se você nunca leu, leia Heróis da Fé. David Livingstone dedicou-se por inteiro à obra, à causa do Mestre na África. Este homem dedicou tanto a sua vida a Deus que uma certa vez ele foi atacado por um leão. Quase foi morto por um leão. Ele ficou com uma grave sequela no seu braço. Quase perdeu o seu braço. E então perguntaram para David Livingstone, por que você ainda insiste em fazer a obra de Deus? Por que você não para? Você não tem medo? Ele disse, a presença de Jesus é comigo. David Livingstone, ele evangelizou diversas tribos africanas, levou a palavra de Deus a centenas, milhares de pessoas. Durante toda a sua existência, foi dedicado à pregação do evangelho na África, onde poucos queriam ir na sua época. David, ele poderia muito bem estar em Londres, uma das capitais do mundo mais famosas. Mas ele saiu para atender a sua vocação e o seu chamado. Ganhar os africanos para Deus, para Jesus. E conta a sua história, que David Livingstone, ele morreu. Orlando Boyer diz que ele foi encontrado morto
de joelhos sobre sua cama. Ele morreu como ele passou a maior parte da sua vida, orando. Os britânicos foram até a África buscar o corpo de David Livingstone. E quando chegaram na África, as tribos africanas, os africanos disseram: vocês podem levar o corpo de David Livingstone, mas o seu coração vai ficar aqui conosco, porque ele amou a África. E então, abriram o peito do missionário. Abriram o corpo de David Livingstone e arrancaram seu coração. E sepultaram seu coração na África. E o seu corpo foi levado pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas a Londres. Na África, um monumento foi levantado a David Livingstone. Lá está, na sua lápide, escrito: para a glória de Deus e em honra e em memória a David Livingstone, porque ele amou os africanos. O seu corpo foi levado sem o seu coração para Londres. Ele teve um sepultamento de rei. Ele foi sepultado em uma abadia. E lá sepultaram o grande missionário. Está escrito também na lápide do seu sepulcro: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. As pessoas, elas estão reconhecendo a nossa vida como homens vivendo para a glória de Deus. Se Jesus não voltar hoje ou amanhã, que legado nós deixaremos? O que as pessoas dirão de nós? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão ter de influência? As pessoas vão se inspirar no que nós fizemos, no que nós estamos fazendo? Pense nisso, reflita sobre isso. Que a palavra de Deus possa melhor falar ao seu coração. Atenda ao chamado, ouça a voz de Deus. Porque Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Ele faz como Ele bem entender, porque Ele é soberano. Chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal, o canal Foco Teológico. Encerramos a primeira ministração dessa lição, que certamente será gloriosa, maravilhosa. Hoje aprendemos sobre Davi, chamado, escolhido e ungido por Deus. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se desejar também, se torne um membro apoiador deste canal, com uma contribuição bem singela, bem simples, mensal. Apenas R$ 6,99, não dá para comprar nenhum refrigerante, não é? Você me ajuda a contribuir com o reino de Deus, você me ajuda, você se torna um apoiador para que continue fazendo esse trabalho. E como benefício, como gratidão, eu vou deixar disponibilizado em PDF essa apresentação, em PowerPoint também. Vou deixar lá na sala de membros para que você possa baixar, fazer o download e usar como você bem entender. Se você quiser cancelar a sua inscrição, o seu status de membro, você pode fazer isso a qualquer momento, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se Deus quiser, eu espero por você na próxima semana aqui neste canal. Deus abençoe, fique em paz. O Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós.